companheiros e amigos de Jornada Espírita. Estamos mais uma vez juntos nesse processo de estudo da doutrina espírita, buscando entendimento, compreensão a respeito das verdades espirituais. Vamos pedir a Deus que nesses instantes que aqui nós vamos conversar, possam ser momentos de alegria, de satisfação, de reflexão, de boa vontade, e dizer: Senhor, abençoa-nos nesse momento. Que nesses instantes os nossos corações estejam abertos para receber a sua mensagem, que nos consola e nos conforta, que nos orienta na nossa jornada nesse plano de existência. Que os nossos corações estejam suscetíveis e que o entendimento possa clarear as nossas mentes para nos auxiliar nas nossas jornadas. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós estamos estudando as leis morais. Estamos agora trabalhando a lei de amor, justiça e caridade. Esta lei de caridade, de justiça, de amor, que tudo isso junto nos traz uma visão a respeito do amor de Deus, da justiça de Deus, da caridade de Deus, da bondade do amor, mas como também dessa caridade que nós, como espíritos aqui encarnados, filhos de Deus, todos, não importa que eu esteja com os meus pensamentos voltados, alicerçados diante de um conceito espiritual diferente de outra pessoa, mas que somos todos filhos do mesmo Pai. Infelizmente, algumas pessoas que equivocadamente ainda se sentem como se fossem os únicos filhos de Deus. Mas na verdade é uma negação, porque Jesus nos considera como irmãos, e sendo Ele o irmão maior, o Filho de Deus, aquele que veio até nós, esse Espírito grandioso, iluminado, o Espírito mais elevado que já esteve entre nós, Ele mesmo nos considera como irmãos e como amigos. Mas vamos então nos debruçar nesses momentos a respeito desse item que fala sobre o amor maternal e filial. Amor maternal e filial estão nas questões 890 até 892. É interessante a gente parar um pouco para pensar a respeito dessa questão do amor maternal. O psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Bernard de Gregori, em um dos seus artigos a respeito da questão da maternidade na época paleolítica, ele cita alguns exemplos interessantes e de uma certa colocação que muitas vezes nós ficamos pouco confusos por não compreendermos a profundidade de alguns assuntos em que a antropologia nos traz uma luz para podermos compreender melhor o nosso passado, o nosso presente, a evolução do ser humano no planeta Terra, a evolução dos seres viventes aqui no planeta. Então ele fala de que nessa época paleolítica, era um período que ainda o ser humano
ainda não tinha essa concepção que nós hoje temos como seres já num estágio evolutivo mais avançado do que a idade paleolítica. Naqueles momentos, os seres humanos não tinham muita compreensão das coisas. E aí voltamos para a questão da maternidade. A mulher, ela ovulava e após esse período de ovulação, da fertilidade, onde havia então o contato físico com o macho, onde ela então era fecundada e levava 9 meses, como até hoje, 9 meses ainda no processo de gravidez. Fim desse período, 3 meses de amamentação. E o homem, o macho, ele não tinha sequer noção do que diz respeito à paternidade. Simplesmente era mais um ser que num período de reprodução cumpria o seu papel, mas a mulher era tida como deusa. Por que deusa? Porque ele não compreendia, segundo o artigo, né, do Dr. Gregório, o homem não compreendia como a vida brotava de um outro ser. Então, mulher era aquele ser que tinha a capacidade de gerar a vida. Tinha também a capacidade de sustentação da vida através do leite materno. E por essa razão, o homem, ele tinha a mulher como uma deusa que era capaz de produzir a vida e de sustentar a vida. E os afazeres eram basicamente aqueles afazeres de cuidar da cria, também cuidar do ambiente onde eles viviam, debaixo daquelas rochas, e produzindo, fazendo o alimento ao qual o macho, o homem, trazia. Isso trouxe à mulher essa concepção de estar mais presente nos afazeres domésticos e, consequentemente, na sua doação e cuidado para com a prole, para com o seu rebento. Então ela era considerada como uma deusa, que tinha essa capacidade de gerar a vida e de manter a vida em movimento. E os seres, aí esse artigo finda por aí, se estende em outros sentidos, mas trazendo a nós, esses seres eram criados, protegidos, orientados pela mãe. E isso se estende, esse sentimento, até os dias de hoje, quando aquela que gera o filho tem aquele sentimento profundo de amor, de cuidar e de estar sempre por perto. Então vamos ver aqui o que é que diz respeito a essa questão do amor. Porque esse amor, como a espiritualidade fala, do amor da mãe, né, o amor maternal, é aquele amor daquela que gera a vida. E tem por esse rebento o afeto profundo de ter sido gerado dentro do seu ser, do seu ventre. Então, a espiritualidade nos traz esclarecimentos a respeito dessa questão do amor material, não é? E do amor filial. Filial, falando sobre filho, material, matéria. Então vamos ver que nessa questão que diz respeito ao amor, ela traz uma transcendência muito grande. E Kardec, o codificador,
ele busca esclarecimentos a esse respeito. E nós vamos ver o que ele pergunta aos espíritos a respeito do amor maternal e filial. Questão 890, Kardec pergunta: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, como comum aos homens e os animais? Então ele traz uma questão de percepção de que o amor entre os animais pela sua cria e o ser humano também pela sua cria tem algo de muito interessante que os liga, que traz a um campo comum no que diz respeito a esse devotamento, a esse cuidado. Então os espíritos respondem dizendo: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Ponto. Quando ele fala de conservação, os animais também têm esse afeto, esse cuidado no que diz respeito à conservação da sua cria e, consequentemente, da sua espécie. E nós, nessa questão do que diz respeito a esse amor, né, material, aquele amor maternal, de mãe, de cuidado, daquele que gerou, ele tem uma certa semelhança no que diz respeito aos animais, porque ambos têm por aquilo que gerou um afeto muito grande e um sentimento de responsabilidade e de cuidados. Então ele segue na questão dizendo: mas no animal, diferente do ser humano, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Então os animais têm esse cuidado na preservação da espécie, no cuidado da alimentação, na sustentação, até um certo ponto, quando ele diz limitado às necessidades materiais. Atendidas as necessidades materiais, esse cuidado, ele toma outro sentido, um sentido muito mais amplo como espécie do que como a cria, o cuidado da cria. Então ele diz: no homem, ele persiste por toda a vida. E diz mais: e comporta um desenvolvimento e uma abnegação que constitui virtudes. Então, diferente do animal, já é uma virtude. O carinho, o cuidado, o bem-querer, a sustentação. Então, torna-se virtude. E ele diz mais que essas virtudes sobrevivem mesmo após a morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Então, eu tiro por exemplo de que aqui na minha casa nós temos um espaço razoável onde os animais, os cães, né, que passam na rua, latem, se achegam, os pássaros, eles se aninham por aqui, entram na nossa casa, vai até na cozinha e alimenta-se da ração do cão que nós temos em casa. E em algumas áreas da casa, eles constroem ninhos, num lugar bem protegido, junto a uma coluna, onde o seu predador natural não possa alcançar esse ninho. E quando eu percebo de que a fêmea, ela chega a ser esse ninho e demora um pouco mais, eu percebo de que alguma coisa está acontecendo, ela demora mais. É o período em que ela está aquecendo os ovos, para que chegar no tempo adequado, com a temperatura adequada, esses ovos possam eclodir, dando lugar à vida nova que brota nesse instante. E aí, percebo de que ela sai e busca o alimento e traz
para o seu filhote, que fica com a boca aberta, esperando o alimento chegar. E ela dá várias viagens durante o dia todo, durante a semana toda, durante o período necessário. É a sustentação da vida da cria. E mais, quando algum tempo se passa e ele continua no ninho, ela, por instinto, o estimula a voar. Ela vai lá e o sacode, o belisca, o impulsiona para sair do ninho, e às vezes ele sai cambaleando, voando de uma maneira ainda não muito segura, cai aqui, levanta acolá, e ela está sempre por perto, observando, mas mantendo o alimento, porque ele ainda não sabe. Então, quando chega o momento em que eu procuro esse pássaro e eu não vejo mais, é chegada a hora em que ele ganhou a sua condição de voar sozinho e vai viver a sua vida. Então a gente nota de que nos animais, nos pássaros, né, o sentido de vida, ele difere um pouco do sentido de vida do ser humano, em função de que esses cuidados, eles têm um período no que diz respeito ao animal, mas o homem não. A gente vê que o homem é o único ser na natureza que requer cuidados o tempo inteiro, especialmente na sua infância. Requer o alimento. A gente vê, por exemplo, de que uma criança, em algumas delas, com 1 ano de idade, ela ainda não sabe falar, não se comunica, ela não sabe caminhar ainda, algumas sim, outras não, mas tem essas dificuldades. E nos animais a gente nota que no equino, o cavalo ele já corre atrás onde está a mãe para alimentar-se e começa cambaleando, ele vai tocando a vida ali, e pouco tempo ele está solto e vivendo a sua vida, igual os pássaros. Mas no homem, esse afeto, esse amor que é muito mais aquilo que a espiritualidade diz, que se aproxima mais do amor de Deus, ela se expande, ela vai além desses cuidados primeiros. E, na verdade, é assim que transcende esse amor. Esse amor nasce desde quando o feto passa a existir. O ser começa a existir, ele vem como feto, depois nasce, vem como um bebê, depois uma criança, depois da criança ele vem como um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Mas aqueles que ainda têm aquele ser feminino que o gerou, esses cuidados estão presentes em todos os momentos. Há situações em que as mães têm mãe, por exemplo, de 90 anos e tem um filho de 75 anos, ou seja, já um idoso, mas que ainda vela por ele. Então esse amor transcende. E quando nós perdemos esse corpo físico, diz a espiritualidade, vamos ao mundo espiritual. Quantas mães estão no mundo espiritual, velando pelos seus filhos, pedindo a Deus a compaixão, a compreensão, orando e torcendo para que ele ande nos caminhos corretos. Por isso a espiritualidade diz que essa abnegação, né, que constitui virtudes e sobrevive mesmo à própria morte. Mas vamos avançar na questão que está um pouco mais adiante para podermos entender essa questão. Questão 890, né, fala a esse respeito. E a 891, nós vamos ler, diz lá aquela expressão bem colocada por Kardec. Seu amor materno é uma lei natural. Olha a questão, é uma lei natural. O amor é uma lei natural. Nós aprendemos que as leis naturais são as leis divinas, né? Que nascemos com ela. Aquelas leis que Deus colocou no nosso consciente, na nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, em nosso ser. Então, se o amor materno é uma lei natural,
Porque existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento. Então ele traz a questão dizendo, ora, se é uma questão natural, esse amor, esse devotamento, por que em alguns casos esse amor materno, ele existe em mães que odeiam seus filhos e frequentemente desde que eles nascem. Isso é uma verdade. A gente tem visto por aí essas coisas acontecerem na prática. Mas a espiritualidade diz o seguinte, é às vezes uma prova escolhida pelo Filho, o Espírito Filho, ou uma expiação. Se ele tiver sido um mau pai ou mãe ruim para com o filho em outra existência, em todos os casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um espírito da mesma natureza, que procura criar dificuldades ao lado do filho para que ele fracasse na prova desejada. Essa não é a regra, aquele desentrosamento entre mãe e filho. Essas são as exceções. E quando isso acontece, está relacionado ali aquilo que a espiritualidade fala de prova ou de expiação. E aí cabe um entendimento do que diz respeito ao processo reencarnatório, da livre escolha, do livre-arbítrio. É que em alguns momentos, como nós somos espíritos individuais, estamos juntos num seio de família para nos amarmos, para progredirmos, para auxiliar um ao outro e junto crescermos. Mas muitas vezes a vaidade, o orgulho, nos afasta desse processo. Muitas vezes o filho ele é orgulhoso, ele é presunçoso, ele é maldoso, egoísta e despreza a mãe ou a família. Mas quantas vezes tantas mães que por aí a gente sabe as histórias que abandonam seus filhos e os deixam, algumas com desculpas ou com argumentos da sua dificuldade de criar, de sustentar, ou mesmo a questão mesmo relacionada ao próprio relacionamento. Esse espírito que foi abandonado, que tinha dentro de si guardado aquele sentimento do amor materno, de que iria ser cuidado, auxiliado, amado, vê-se então desprezado. Aquilo é uma chaga, uma marca profunda, um sentimento profundo no psiquismo do espírito, e que guarda consigo muitas vezes, caso não seja um espírito evoluído, guarda consigo aquela mágoa. E nas leis divinas, que é um processo reencarnatório de reparação e correção das nossas falhas, às vezes nos traz, não como filho, mas como mãe, o pai, que em outra encarnação foi desprezado. E às vezes Deus nos traz isso para que nós possamos amar e nos sobrepor diante dessas situações e não agirmos de acordo com os instintos da vaidade, da maldade, do desprezo, do revide. Mas Deus nos traz para amar, para termos essa oportunidade. E quando não conseguimos, falhamos. Por isso a espiritualidade diz, em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser amada senão por um mal, animada, senão por um mau espírito. Parece ser uma pessoa boa, tem todos os atributos divinos para gerar a vida, mas ela tem consigo como espírito ainda sentimentos muito negativos, que ela ainda não conseguiu vencê-los, mas que através da reencarnação,
momento a momento, época em época, Deus nos traz lições para que nós possamos aprender a vencer as dificuldades e aprender a amar. Então, meus queridos, não ficará impune o espírito do filho e será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Então, às vezes, o próprio filho despreza a mãe também. Ele se lembra, às vezes, do desprezo que ele recebeu, do abandono pelo qual ele passou. Então esse amor não é retribuído, ele é abafado por um espírito que ainda não se iluminou. Esse é o papel do cristianismo. Esse é o papel do espiritismo, do catolicismo, do evangélico, do budista, enfim, de todos aqueles que falam em nome de Deus, despertar as consciências para o amor, para a caridade, para o perdão. Vamos então, meus queridos, avançar com essas questões. Questão 892, vamos ver o que a espiritualidade responde à pergunta do codificador. Quando os pais têm filhos que lhe causam desgostos, não são escutáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário? Ou seja, ele quer dizer que quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são escutáveis os seus ensinamentos. Quantas vezes a gente ouve falar de filhos rebeldes, aqueles que às vezes nós designamos como ovelha negra, aquele mais rebelde, aquele que passa por questões morais muito mais difíceis, ligado às vezes à marginalidade, ao desprezo da vida. Esses são os mais enfermos. E são eles que precisam do amor, do carinho, da compreensão, do devotamento. Uma certa ocasião, visitando uma penitenciária, eu encontrei uma senhora na entrada. Ela trazia um pouco de alimento para dar ao filho. Eu olhei para ela e disse: olha, que bom, a senhora está levando alguma coisa para o seu filho, não é? Ela falou: ele foi acusado de ter tirado a vida de uma pessoa, mas eu juro ao senhor que não foi porque ele quis, foi uma briga, uma coisa que aconteceu e isso levou ele a isso. Mas eu tenho certeza que ele tem um coração bom. Eu não posso desprezá-lo, vou ter que estar sempre ao seu lado. Então, quando às vezes nós agimos como delinquentes diante das leis humanas, tiramos a vida ou nos apropriamos de alguma coisa e somos julgados pelas leis humanas e levados ao cumprimento das sentenças que muitas vezes são tão duras, a cadeia, o afeto daquela que o gerou continua a existir. E sempre elas acham uma justificativa, uma desculpa, alguma coisa boa para atenuar o sentimento de que nós possamos ter para com aquele irmão que hoje está cumprindo uma pena por isso ou por aquilo. Então ele diz, quando os pais têm filhos que causam desgostos. Quantos filhos causam desgostos? Aqueles que nós ensinamos, mostramos o caminho do bem, mostramos o caminho da paz, da benevolência, da caridade, do amor, e ele se desvia desse caminho. Por que desvia quando recebeu tanto carinho, tanto afeto? Porque são espíritos, meus irmãos, individuais, que ainda trazem consigo esse sentimento ainda nefasto que ainda não conseguiram vencer.
apesar dos ensinamentos, do afeto, dos conselhos do lar, eles ainda continuam lutando, agindo de formas que venham a trazer o dessabor, a tristeza para com os pais. Ele diz por quê? Ele diz que não porque se trata de engano que lhe foi confiado. A sua missão é de fazer todos os esforços para conduzir o filho do caminho do bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço e colhem, portanto, o que semearam. Portanto, esse cuidado, esse estar perto em todos os momentos, das reações, das sensações, dos porquês, a mãe sabe quando há algo diferente com o filho, quando alguma coisa sair daquela sintonia a qual ela conhece muito bem. É nesse momento que temos como pais, não só a questão da mãe, mas os pais, de aconselharem, de chegarem juntos nesse momento para trazê-lo ao caminho do bem, para encaminhá-lo no caminho do amor, para estar junto, corrigindo as falhas, aconselhando, não permitindo que ele tome caminhos tortuosos, que ele vai sofrer lá adiante e nós, como pais, também vamos sofrer juntos. É corrigir desde a infância, para que no futuro não tenhamos que lamentar. A espiritualidade nos fala na questão 582, o seguinte, que eu gostaria de ler para vocês. Questão 582, ele traz para nós um ensinamento muito interessante. Finalizando, ele diz: Deus colocou o filho sob a tua tutela, sim, a tutela dos pais, para que esses os dirigissem no caminho do bem, e facultou a sua tarefa, dando uma organização orgânica falha e delicada e frágil, para que ele pudesse moldar ao seu modo, ao seu tempo. Então a criança às vezes vem assim, de formas que, como algo que precisa ser moldado, como um vaso ainda a ser construído. Quando o oleiro pega o barro e vai construindo aos poucos, fazendo aquele jarro bonito que se transforma mais tarde, daquele barro duro, seco, sem forma, mas se transforma num vaso. Então que Deus nos abençoe a todos, para que nós possamos desenvolver esse sentimento de fraternidade, acima de tudo. A fraternidade para com todos, em especial para com nossos, o amor maternal, mas também o amor filial, aquele amor que dá, de doa, sem buscar recompensas, mas buscar sim o perfeito cumprimento daquilo que Deus nos deu. Que Deus nos abençoe a todos, que desperte em nós as nossas consciências para o amor maternal e para o amor filial, porque este verdadeiramente é o dom de Deus, o dom do amor, o dom da fraternidade, o dom da graça, o dom do Espírito, de ver que aquela semente que nós plantamos, ela pôde gerar frutos maravilhosos, que nos trouxe a paz, que nos traz as virtudes que nós podemos perceber naqueles a quem nós amamos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos conceda a sua paz. E que esta semana seja a semana em que nós possamos aprender a desenvolver esse sentimento de amor e de paz. Ficam todos com Deus. Que assim seja.